Os Estados Unidos é mesmo a terra da oportunidade ou da prosperidade que você vê aqui no YouTube? Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Stefano do canal USA for You com mais um vídeo por aqui. Se você está chegando agora, por favor considere se inscrever no canal e ao final do vídeo, se você gostar, deixa um like aí, deixa um comentário dizendo qual a sua opinião. Esse é um assunto relativamente polêmico e eu gostaria muito de saber a sua opinião. E por fim, compartilhe nas suas redes sociais que isso ajuda bastante o canal, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Bom, se você considera sair do Brasil pelas razões óbvias, né, que todos nós sabemos e todos nós consideramos quando pensamos em sair do Brasil, os Estados Unidos deve ter aparecido na sua lista de pesquisa, você deve ter desenvolvido algum interesse e colocou os Estados Unidos nessa lista para tentar entender um pouquinho mais. E se isso for verdade, se você realmente considerou os Estados Unidos na sua lista, você deve ter usado ou deve usar o YouTube como uma das fontes de informação para compor a sua opinião sobre o país. E partindo dessa premissa, desse princípio de que você tem um interesse em sair do país, que você considera os Estados Unidos e que você usa o YouTube como uma fonte de informação, eu tenho duas perguntas para você. Será que os YouTubers eles falam a verdade sobre os Estados Unidos? E número dois, será que os Estados Unidos é mesmo a terra da prosperidade que as pessoas falam por aí e aqui no YouTube também? Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se você ficar comigo até o final, eu vou falar um pouquinho também das minhas impressões particulares sobre esse tema. Então, com relação à primeira pergunta, será que os YouTubers eles falam a verdade sobre os Estados Unidos, né, sobre como é viver por aqui? Você precisa compreender você precisa entender o que está por trás da informação que o seu YouTuber favorito ele coloca no canal dele. Por exemplo, se ele vende um tipo de serviço como a obtenção de vistos e agenciamento, assessoria, qualquer coisa. Não há nada de errado nisso, por favor, não me entenda mal, mas se ele vende esse tipo de serviço e ele usa o canal dele como uma plataforma de se colocar no mercado, você precisa, você precisa ser capaz de observar a tendência por trás da informação que ele está dando. Ou seja, se ele vende um serviço, ele provavelmente vai falar alguma coisa sobre o país, no caso os Estados Unidos, para atrair você. É como se eu fosse vender um carro para você. Eu não vou chegar para você e falar, olha, esse aqui é meu carro, é uma bicheira, é um pau velho, ele até roda, mas de vez em quando você tem que puxar ele. Eu não vou falar isso. Eu posso não mentir, mas eu vou provavelmente omitir algumas coisas. Então esse princípio você deve ser capaz de perceber esse princípio através dos vídeos que as pessoas postam aqui no YouTube. Percebe? Então se ele tem um interesse em vender para você alguma coisa, provavelmente ele só vai falar coisas boas. É isso. Já aqueles vídeos que simplesmente mostram a rotina de como são as coisas, enfim, preços no supermercado, eu particularmente não gosto desses vídeos, eu faço algumas vezes, eu sei que são vídeos que dão bastante views, mas eu não estou aqui para views. Então eu acho que os vídeos que mostram como são as casas, como são as coisas de uma maneira mais neutra, eu acho que de repente eles são mais úteis para você. E aqueles que ponderam também, nem tanto muito para o lado de lá e nem tanto muito para o lado de cá. Eu vi um cara postando vídeos falando muito mal dos Estados Unidos e mostrando só as áreas pobres. É claro que os Estados Unidos têm áreas pobres, é claro que tem gente que passa necessidades aqui nos Estados Unidos, mas não são todos os lugares e, obviamente, a pobreza geralmente ela é relativamente grande. Diferentemente do Brasil, isso é um fato. A quantidade de pobres nos Estados Unidos ela não é tão grande e a quantidade de pessoas na classe média já é a maior base que tem na economia americana. E aí entramos na segunda pergunta, que é: será que os Estados Unidos é mesmo a terra da prosperidade?
para você considerar emigrar para cá? Para nós entrarmos nessa questão, eu gostaria primeiro de que você ponderasse sobre o seu status aí no Brasil. Se você está no Brasil, você tem que ponderar o seu status. Por exemplo, se você é rico, ou se você é rico entre aspas, eu estou falando se você tem uma boa condição financeira, se você é uma pessoa com uma graduação acadêmica, você atua na sua área de estudo, você é um advogado, um dentista, um médico, enfim, você é uma pessoa que atua no seu segmento, você tem um poder aquisitivo maior. A minha pergunta seria, será que você abriria mão de tudo isso que você tem no Brasil, o status social que você tem no Brasil, que nós sabemos que não é grande coisa, não faz a menor diferença na vida de um indivíduo, mas aquele afago no ego, eventualmente tem gente que gosta. Será que você deixaria essas coisas no Brasil para vir limpar a privada aqui nos Estados Unidos? Para cortar grama? Ou para colocar piso? Você pode até fantasiar e vir, mas na hora que você começa a pegar no batente, você começa a dar o duro ali por um salário de $15 a hora, que no mês vai te dar mais ou menos, sei lá, uns 2, 3, eventualmente 3,5, 4 mil dólares por mês, você vai pagar um aluguel de $1.000 e poucos, mais um carro de 500, por volta de $500. Será que você vai topar isso? Nós sabemos que você não vai. Se você for rico dessa forma que eu estou dizendo, se você for muito rico e você sair do Brasil para vir para os Estados Unidos fazer esse tipo de coisa, sem desmerecer a ninguém que faz, e se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu fui faxineiro por 4 anos. Se você é rico e você decide largar tudo aí no Brasil para vir para cá para fazer esse tipo de trabalho, trabalho informal, eu não gosto de chamar de subemprego porque não existe subemprego, todo emprego é digno. Mas vocês entenderam o meu ponto, né? Então, se você faz isso, se você é rico e quer sair do Brasil para fazer esse tipo de trabalho, você é, no mínimo, ignorante. Porque se você tem poder aquisitivo, você pode lançar mão de outras inúmeras estratégias para ficar legalmente nos Estados Unidos, para comprar o seu green card, como nós chamamos aqui, que é um investimento. Ou você pode vir como visto de estudante, fazer uma graduação, fazer um mestrado, um doutorado, entrar numa das opções de OPT ou CPT. Nesse vídeo eu não vou falar muito sobre esse assunto, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado para vocês. Já tem um vídeo que eu fiz falando sobre isso, que são estágios que dão eventualmente a oportunidade de você encontrar um trabalho e depois conseguir o sponsorship para poder ficar nos Estados Unidos de maneira legal através do trabalho altamente especializado. Então você largar a mão disso, se você tem outras oportunidades, eu acho que você é ignorante, você deve melhorar um pouquinho a sua pesquisa. E também não estou falando isso para ofender ninguém, não. Agora, se você não for rico, se você não for rico, se você for uma pessoa normal, bom, tem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos a maior inflação dos últimos 40 anos. O preço dos combustíveis, tem lugar que está $7 o galão. Esquece a conversão, tá bom? Não pense em fazer conversão para reais, esquece isso. Porque se você está morando aqui nos Estados Unidos, você ganha em dólar, logo você gasta em dólar. Mas, por exemplo, aqui onde eu moro, já é um estado que tem um custo de vida um pouco menor. Eu moro no Iowa. O Iowa fica no meio oeste americano, bem ao norte. É um lugar muito frio, é uma planície, nós não temos montanhas nem nada. E especificamente esse estado é extremamente agrário. Muito bom para se viver, por sinal, mas é bem frio. Então aqui, embora o custo de vida seja um pouco menor, a gasolina está chegando nos $5 o galão. Na Califórnia está por volta de 7. Para vocês terem uma ideia, quando eu me mudei do Havaí para Illinois, ali na região de Chicago, a gasolina já estava com preço um pouco salgado e estava por volta de 3,36, 3,30. Então eu acredito que um preço razoável da gasolina no território americano ele vai de 2,70 até 3,50. Isso é um preço que é tranquilo. Você vai encher o tanque do carro, por exemplo, o meu carro tem 19 galões e meio de capacidade no tanque.
Nessa época, quando eu me mudei para cá, nós enchíamos o tanque com $40. Hoje já está com quase 80. Então, e está faltando produto no mercado. Você vai lá, não sei se vocês ficaram sabendo aí no Brasil, mas fórmulas para bebês, né? Bebês que não, as mães que não podem amamentar do peito, tem aquelas fórmulas, aqueles pós que você dilui em água para dar para os bebês, para alimentá-los. Está faltando. E entre outros produtos. Não é tão grave quanto já foi no Brasil há bastante tempo atrás, mas sempre está faltando alguma coisa. Nós consumimos um tipo de uh, creme, uma bebida cremosa para você colocar no seu café, ao invés de colocar leite. E quando tem, você compra. Não tem sabonete, o sabonete que nós gostamos de usar, glicerinado, às vezes não tem. Então, tá muito assim. Nós temos um velho gagá na presidência, mas é um velho gagá, ele não sabe o que está fazendo, ele está rodeado por religionários que são hipócritas. Os democratas, a verdade sobre eles é que eles são hipócritas, eles falam uma coisa e fazem outra. Além disso, a recessão econômica está aparecendo no horizonte, começou a dar sinais de que nós podemos entrar numa recessão econômica há não muito tempo daqui. Então são coisas que você precisa considerar. A despeito disso, de fato, o mercado de trabalho está muito aquecido, a economia está muito aquecida, e isso justifica um pouco a inflação, mas eles imprimiram muito dinheiro na época da pandemia, então hoje nós estamos vivendo um pouco essa dificuldade. Embora essa recessão econômica ela esteja aparecendo no horizonte, eu posso dizer para vocês que se a economia americana patinar ou ela ficar estagnada por algum tempo, certamente pelo volume de produção na economia, ela vai melhor do que a economia brasileira em ascensão. Mesmo a nossa economia flertando com a recessão, a menos que seja alguma coisa catastrófica, ainda assim eu acho que é uma boa oportunidade. Outra coisa que você precisa saber também é que existe violência nos Estados Unidos, tá, pessoal? Não pensa que não há violência aqui, não. Só que existem algumas características que são diferentes do Brasil. Primeiro, a violência aqui, em termos de números, ela é menos de 1/3 da violência no Brasil. Isso, Outra coisa é que a violência aqui nos Estados Unidos ela é muito isolada. Então, se você não vai em determinados lugares, a violência não vem até você. Eu moro num bairro aqui, num lugar um pouco afastado do centro da cidade. A gente de vez em quando ouve falar de tiroteios lá na cidade de Des Moines, que é a capital do estado. Mas onde eu moro aqui você não ouve falar de absolutamente nada. Então existe essa diferença. Se você não está num lugar problemático, a violência não vem até você. Já no Brasil ela já é um pouco mais espalhada. Cidades pequenas do interior, lá do Nordeste, hoje já sofrem muito com a questão da violência. E a questão da educação pública eu não vou nem comparar, porque não tem comparação, né? Infelizmente a educação pública no Brasil faliu na época que eu era criança, e eu sou de 1975. Então eu não tenho nem que comparar. Então são coisas que você tem que levar em consideração, sim. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, as minhas conclusões sobre esse assunto são de que os Estados Unidos ele pode não ser exatamente um mar de rosas que as pessoas pregam. A gente às vezes tem que sambar miudinho para conseguir dinheiro aqui no país. Para os imigrantes que vêm aqui, eles vêm com esse espírito empreendedor e vêm aqui e tentam empreender. Eu particularmente não vejo isso como um espírito empreendedor. Você tem que se virar, você tem que se virar nos 30 ali e não tem muito o que você fazer. Então pode não ser obviamente a maravilha que as pessoas pregam, né, um mar de rosas, mas não há dúvida de que existem outras coisas que nos beneficiam em relação ao Brasil. Como eu falei, segurança, saúde, o poder de compra, embora agora esteja um pouco abalado, mas mesmo assim você vai no mercado, você gasta muito menos do que você gasta no Brasil. Então eu acho que tudo isso faz parte. A qualidade de vida aqui nos Estados Unidos não tem caído muito, não, mesmo com todas essas situações que eu coloquei para vocês. Como eu falei, a economia ainda está bombando. Então essas outras coisas elas completam muito e ajudam muito a gente Eu não tenho saudade do Brasil, eu não pretendo voltar para o Brasil, eu não tenho muitas coisas boas para falar sobre o Brasil, então eu prefiro não falar, porque senão muita gente vai ficar chateada comigo aqui no YouTube. Mas eu não vou voltar para o Brasil mais, para vocês terem uma ideia, não faz parte. Eu posso até ir visitar, mas tem outros lugares na Europa que eu prefiro ir antes de ir para o Brasil. E no fundo,
essa resposta, ela depende muito de você, depende muito de quem você é, depende muito da sua construção, da sua percepção de mundo, de onde você está hoje. Então, como eu falei, se você está numa situação de desconforto financeiro, se você está meio desesperado com toda essa porcaria política que acontece no Brasil, bom, eu não vou entrar no mérito, mas vocês sabem muito bem do que eu estou falando. No Brasil, você paga impostos e é chamado de palhaço pela classe política todo o tempo. Então, se você está nessa situação, se você não vê muito benefício, se você não tem uma perspectiva de futuro, se você está disposto, de repente, se você tem faculdade, você tem um curso de graduação e você está disposto a abrir mão disso e vir para os Estados Unidos, eu acho que isso deve construir a sua resposta, porque não há dúvidas de que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, é uma economia desenvolvida, do ponto de vista cultural, social, é uma outra pegada totalmente diferente do Brasil. Então, tudo isso constrói, deveria fazer parte da sua opinião. Então, o impacto que isso tem em você é diferente do impacto que isso tem em outras pessoas. Então, não se deixe levar pelas informações que você vê no YouTube, não sonhe com essas informações, mas tente usá-las de maneira racional. Se você, como eu falei no início do vídeo, se você for capaz de olhar e conseguir separar o interesse que a pessoa tem em passar aquela informação para você da informação pura, você vai ser capaz de formar uma opinião mais sólida, mais consistente, e você não vai sofrer um choque quando você chegar aqui, se você considera vir para cá. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito comprido. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, como eu falei, diga a sua opinião para mim, por favor, eu gostaria muito de saber. E considere se inscrever no canal, tá bom? Um forte abraço, até a próxima, fui!